Primeira Igreja Batista em Abreu e Lima. Em casa, reúna sua família e ore, pela sua casa, pelos idosos de nossas famílias, pela Igreja de Cristo no mundo, para que esse vírus seja controlado no mundo todo. É pelos profissionais de saúde que estão no combate na linha de frente. Primeira Igreja Batista em Abreu Lima, no combate ao coronavírus. Coronavírus. Atenção! Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde, Governo Federal. Graças e paz a todos, que estiverem assistindo essa live de hoje. Lembrando que nós estamos fazendo as lives no domingo pela manhã, especialmente para os alunos da EBD, da Escola Bíblica Dominical, na sala 4, de Novos Crentes, da Primeira Igreja Batista em Abreu e Lima. Então, é um prazer, mais uma vez, estarmos aqui para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Eu espero que esse estudo possa abençoar a sua vida, meu irmão. Você, principalmente você que é da sala 4 Novos Crentes, que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo, que nós viemos fazendo nos domingos. E também todos aqueles que quiserem participar, que estiverem aí com o tempo e quiserem, nós estaremos hoje dando continuidade à nossa lição de Escola Bíblica Dominical. Nós começamos domingo passado falando sobre Moisés, a saga de Moisés libertando o povo do Egito. Hoje nós vamos dar continuidade e não foi planejado, mas domingo passado eu já percebi que hoje nós falaremos exatamente do texto que fala sobre a primeira Páscoa. Nós vamos falar das 10 pragas e a instituição da primeira Páscoa e aprove cair no dia de Páscoa. Isso vai ser muito bom para a gente refletir algumas coisas importantes. Antes de tudo, eu quero que nós possamos iniciar esse estudo orando a Deus, louvando a Deus pelo seu Filho, que ele enviou e morreu naquela cruz por nós, ressuscitou ao terceiro dia e que hoje celebramos então a ressurreição de Jesus Cristo como algo tão importante para a vida de nós cristãos. Então que possamos nos lembrar disso hoje e nos alegrarmos ao Deus da nossa salvação. Então, para iniciar nossa aula de hoje, eu vou fazer essa oração e espero que você que esteja assistindo, seja ao vivo ou seja depois com a aula gravada, possa então ser abençoado pelo nosso Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por estarmos comemorando hoje, Senhor, mais uma vez nesse dia. O dia em que Tu ressuscitaste, Senhor, dos mortos. Obrigado porque Tu tens Tu és o dono da vida. E assim como Tu deste a Tua vida, também a tomaste de volta. Porque tens autoridade para isso, porque Tu és Deus. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu és maravilhoso e estás hoje sentado no trono, Cordeiro de Deus, que voltará um dia para buscar a Tua igreja. Obrigado porque Tu nos deste a possibilidade de celebrar e relembrar todos os anos esse dia tão especial. Abençoe a nossa aula de hoje, que falaremos sobre as 10 pragas do Egito e falaremos também, Senhor Jesus, sobre a instituição da Páscoa. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoe essa aula e esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Então, você que é aluno da sala 4, de Novos Crentes, espero que você esteja atento a essa aula e que possa aprender mais e mais nosso panorama bíblico e hoje especialmente falando sobre o Êxodo. Então vamos começar de onde nós paramos na aula passada. Nós paramos então no chamado de Moisés. Falamos sobre o chamado de Moisés quando Deus o convocou ali na sarça. Mas nós não falamos só do chamado. Falamos da vida inteira de Moisés, como Deus preparou Moisés desde o seu nascimento, as faculdades que Deus fez Moisés passar, a faculdade do Egito, a faculdade no deserto, para a grande missão que Deus estaria para dar a Moisés. Então hoje nós vamos dar continuidade, onde Moisés vai de fato começar então a manifestar o poder de Deus ali, de Deus vai começar a manifestar o poder dele através de Moisés no Egito. Nós vimos os dois propósitos de Deus ao libertar seu povo do Egito. O primeiro era mostrar a sua glória e a sua soberania sobre os demais deuses, sobre as nações.
e para que tudo se convertesse em louvor da sua glória, tanto levantando um povo para que o adorasse, como manifestando o seu poder sobre as nações. E o segundo propósito de Deus em libertar o povo era cumprir a promessa que ele tinha feito a Abraão, de trazer o povo, levantar um povo para o adorar, chamar um povo pelo seu nome e dar a esse povo uma nova terra, onde Deus seria adorado. Então aí é o outro propósito que Deus quer cumprir com a libertação do povo no Egito, né? Nós vimos que lá no Egito se cumpriu a parte da promessa quando Deus faria com que o povo se tornasse uma grande nação. Abraão seria pai de uma grande nação. Essa nação se multiplicou no Egito, então foi lá no Egito onde a nação ela cresceu e se tornou de fato uma nação israelita. E dali Deus vai tirar esse povo. E ele começa então dizendo que vai tirar o povo com mão forte, né? E agora nós vamos ver essa mão forte de Deus libertando os egípcios. Libertando os israelitas do Egito, afligindo os egípcios. Então vamos lá dar o início à nossa aula com o tema de hoje. Deus liberta o seu povo com mão forte e institui a Páscoa. Então nós vamos primeiro falar das 10 pragas. Nas 10 pragas do Egito que Deus traz, né? Algumas dessas pragas vão atingir diretamente algumas crenças dos egípcios, né? Os egípcios eram um povo muito idólatra, ele tinha vários deuses, existe uma mitologia egípcia, onde eles criam vários deuses, e cada deus estava relacionado a algum elemento da natureza, ou algumas coisas. Algumas das pragas, né, elas foram diretamente atingidas dessa maneira. Eu não sei todas as pragas se tem relação com isso, mas algumas eu consegui encontrar material, e o que eu encontrei eu vou trazer para vocês. Se você que está assistindo essa aula sabe de alguma informação que eu não encontrei ou que eu não falar aqui, você pode contribuir também com o seu conhecimento para que a gente possa colaborar aqui na nossa live, tá certo? Então vamos lá. A primeira praga, né, que Deus disse que vai mandar, ele já tinha falado para Moisés lá no chamado de Moisés, que seria ferir as águas do Nilo, onde ele transformaria as águas do Nilo em sangue. Essa é a primeira praga, né? Então nós vemos essa praga aí, né, lá em Êxodo capítulo 7. No versículo 14 ele inicia falando sobre a praga, e no versículo 17 Deus diz: assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor, com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estarão no rio morrerão e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Essa primeira praga fere então, né, ali a grande fonte de vida ali no Egito, que é o rio Nilo. Então, quando Deus fere o rio Nilo, todas as águas se tornam em sangue e não se pode mais beber aquela água. O texto também fala que as cisternas, também as águas que estão nas cisternas, nos potes de pedra e de madeira, todas se tornaram em sangue. A saída que os egípcios encontraram foi cavar, né, poços perto do Nilo para beber água. Lá no versículo 22 vai dizer o seguinte, capítulo 7, versículo 22. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então, nós vamos ver algumas pragas que os magos do Egito usavam suas feitiçarias para fazer algo semelhante. E isso reforçava o endurecimento do coração de Faraó. E aqui foi dessa maneira. No versículo 25 vai dizer que assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Então, depois de 7 dias, mais uma vez, vem então outra praga. No capítulo 8, a segunda praga, a praga das rãs. Versículo 3, capítulo 8, versículo 3 vai dizer: o rio produzirá rãs em abundância, e subirão e entrarão em tuas casas, e no teu quarto de dormir, sobre o teu leito e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos e nas tuas assadeiras. Então, Deus faz levantar agora rãs que invadem o Egito, né, de uma maneira que prejudicam ali todo o povo. No versículo 7 vai dizer: então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre o Egito. Então, na segunda praga, que são as pragas das rãs, os magos também conseguiram fazer algo semelhante, imitando, né, o que Deus fez. Não eram soluções para resolver o problema, era simplesmente para tentar, né, alimentar a crença do povo egípcio, a crença do povo de Faraó, que Deus não era Deus coisa nenhuma e que até eles mesmos podiam fazer isso. Então, isso não resolvia o problema, mas continuava alimentando, né,
essas crenças. Isso acontece hoje também, muitas vezes, né? Com falsas religiões ou falsas seitas, que quando Deus traz alguma providência, né, contra o povo, contra o mundo em si, né, as pessoas trazem outras explicações ou tentam disfarçar, né, o poder de Deus de alguma maneira para que as pessoas desviam olhar e não acreditar que isso é juízo de Deus para a nossa vida ou para a vida de seja lá quem for, do povo ou de alguém que está em pecado. Então, muitas vezes, quando as calamidades acontecem, existem muitas explicações para não querer aceitar que Deus está trazendo ensinamento para o seu povo ou para um povo rebelde em pecado. Mas, como cristãos, temos que ter sabedoria para saber quando Deus está trazendo, corrigindo o seu povo e o que Ele quer nos ensinar com isso, para que a gente pare de fazer o que estamos fazendo errado. Mas, nesse contexto aqui, não é contra o povo de Deus que está vindo essas aflições, e sim contra o povo inimigo de Deus. Nós vemos aqui até agora que essas pragas estão atingindo todo o Egito. Mas em algumas outras nós vamos ver algo bem especial que Deus preparou para o seu povo. Terceira praga. Capítulo 8, versículo 16. Disse o Senhor a Moisés, fala para Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra. Lembrando que, né, a gente sabe que, como a gente viu na aula passada, que Deus disse para Moisés que Arão ajudaria ele, né, nessa empreitada. Então o que aconteceu? Ele disse que Moisés seria como Deus para Arão, e Arão seria como profeta para o povo. Então, Deus falava com Moisés, e Moisés falava para Arão o que ele tinha que falar para o povo, para o faraó, ou o que tinha que fazer. Então, era assim que funcionava essa logística. No versículo 16, por isso que ele diz assim, disse o Senhor a Moisés, fala a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim, e estenderam a mão, o seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos, nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolho por toda a terra do Egito. Versículo 18 vai dizer, e fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Versículo 19, então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então, no versículo 18, dessa vez, né, os magos com suas ciências, os magos conseguiram de novo fazer, né, fizeram os magos os mesmos com suas ciências ocultas e produziram piolhos, porém não o puderam. Então, dessa vez, os magos não conseguiram reproduzir, né, a praga. E aí eles admitem no versículo 19, isso é o dedo de Deus. Mas ainda assim, Faraó endurece seu coração e não aceita deixar o povo ir. Lembrando que, a princípio, né, Deus pede a Moisés que Arão fale para o faraó que ele queria que o povo fosse deixar ir para o deserto, até o Monte Sinai, para prestar culto a Deus. E depois, desculpem, ele retornaria. Porém, Faraó tinha medo que o povo fosse embora. Tanto é que ele diz, tá bom, eu deixo vocês irem, mas só os homens. Aí Moisés diz, não, tem que ir todo mundo. Aí depois ele não aceita, depois ele pede de novo. Aí ele diz, vão, mas não vai o gado de vocês fica. Aí Moisés diz, não, o gado tem que ir, porque a gente tem que oferecer sacrifícios a Deus. E Moisés, aí Faraó diz, eu estou ligado em vocês querem fugir, eu não vou deixar não. E Faraó foi endurecendo seu coração e assim não deixou, né? Então, continuou as pragas, né? E veio agora a quarta praga, a praga das moscas. No versículo 22, vai dizer assim, naquele dia separarei, capítulo 8, versículo 22, naquele dia separarei a terra de Gozen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibais que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Então, no Egito, existia, lembrando que quem está assistindo essa live, essa nossa aula da Escola Bíblica Dominical, na Sala 4, Novos Crentes, mas aqueles que não, mesmo que não sejam na nossa sala, sintam-se à vontade para participar. Hoje estamos falando, continuando a história de Moisés, hoje as 10 pragas e a instituição da Páscoa, que felizmente, né, vamos falar no dia de Páscoa, isso não foi planejado, mas graças a Deus deu tudo certo. Continuando, aqui no versículo 20, capítulo 8, versículo 22, fala da terra de Gozen. Então, a terra de Gozen, lá em Gênesis capítulo 47, versículo 27, foi a terra em que José, né, nós estamos em Êxodo, né? Estamos estudando a história de Moisés, Êxodo capítulo 8. A gente está no 8 agora, tá bom? A gente vai passar pelas 10 pragas hoje,
e a instituição da Páscoa. Então vamos lá. Lá em Gênesis capítulo 47, versículo 27, José fala para Jacó e seus filhos que eles vão habitar, e os seus parentes, né, que eles vão habitar na terra de Gósen. Então o faraó separa essa terra, o faraó da época, lembrando que não é o mesmo faraó de agora, ele separa uma terra para que o povo pudesse morar lá. E aí, lá na terra de Gósen, o povo estabelece sua morada. A terra de Gósen é uma terra dentro do Egito, né? Eles estabelecem sua morada, eles se multiplicam lá, e aí eles trabalham no Egito, mas o local central que eles moravam era a terra de Gósen. Aí o que Deus faz? A partir dessa praga das moscas, ele começa a preservar a terra de Gósen, e as pragas atingiam todo o Egito, menos a terra de Gósen. Então olha o que ele diz, né? Versículo 22, naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o povo. Eu estou falando Gósen, mas não sei como é que se pronuncia corretamente, então pode ser que seja Gósen ou Gósen, não sei. Para que nela não haja enxames de moscas, e saibais que eu sou o Senhor no meio da terra. Versículo 23, farei distinção entre o meu povo e o teu povo, amanhã se dará esse sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais, e sobre a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Então, Deus mandou aí a quarta praga, os enxames de moscas. Faraó continua endurecendo o seu coração. No versículo 27, ele pede para que o povo, né, no versículo 26, Faraó pede para que o povo ofereça sacrifícios a Deus ali mesmo no Egito. Versículo 27, versículo 26, diz assim: respondeu Moisés, não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecemos tais sacrifícios, eles nos apedrejarão. Então Moisés estava dizendo, se a gente for oferecer nossos sacrifícios aqui, os egípcios vão nos matar apedrejado. A gente tem que ir para o deserto, oferecer lá do jeito que Deus pediu. E Faraó diz, nada disso, vocês não vão sair daqui. Quinta praga, capítulo 9, a peste nos animais. Ela vai então lá no capítulo 9, versículo 4, ele diz, e o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. E o Senhor designou certo tempo, dizendo, amanhã fará o Senhor isto na terra. Versículo 6, e o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Deus então preservou o rebanho dos israelitas e matou todo o rebanho com a peste, o rebanho dos egípcios. Então Deus mostrando bem claro que quando Ele quer, Ele pode sim livrar o seu povo e condenar aquele povo que está oprimindo ou o povo inimigo dele. Deus ele tem poder para fazer isso. Nem sempre Ele fez isso. Nós vimos que nas 2 primeiras pragas ou 3 primeiras, Deus não fez isso. Então, provavelmente, a peste alcançou também ali a casa dos israelitas. A partir da praga das moscas, não. Ele não fez dessa maneira. Em outras passagens bíblicas, vemos que Deus também preservou o seu povo e destruiu o povo inimigo. Em outros momentos, não. Deus afligiu o seu povo e fez com que o inimigo prosperasse. Em outras, não. Ele fez com que ambos perecessem. Então, eu não posso dizer, Deus sempre vai fazer assim, ou Deus vai agir sempre dessa maneira, ou Deus nunca faria isso. Não, nós não temos como dizer a forma como Deus vai agir. Nós sabemos o que Deus pode fazer, porque a Bíblia nos mostra que da forma como Ele agiu diferente, em várias situações diferentes. Então, tudo acontece da forma como Deus quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer. Então, lembre-se disso, para que a gente não fique também criando aí ideologias ou falsas teologias em cima de textos bíblicos isolados. Certo? O que mais? Sexta praga, no capítulo 9, vai dizer o seguinte, a partir do versículo 8, mas no versículo 10 ele vai dizer assim, e tomaram assim, e Moisés tomou a cinza do forno e se apresentou a Faraó. Moisés atirou as cinzas para o céu e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Então agora, Deus pega
Pede para Moisés pegar o pó do forno, a cinza do forno, e jogar para o ar. E esse pó se tornou em doença, em úlceras, né, em feridas, em todos os egípcios, inclusive nos magos. E eles não conseguiam mais estar diante do faraó. Então eles não podiam mais fazer, né, aquelas mágicas que eles enganavam, continuavam tentando enganar faraó e o povo egípcio. E aí Deus mostrando cada vez mais a sua soberania diante do povo e acima de todos os deuses egípcios. Alguns deuses egípcios, como eu falei, né, eles eram cultuados aqui. O rio Nilo era tido como um deus, ele foi ferido aí, né? Deus mostrou sua soberania sobre o deus do Nilo. Existia uma deusa também que era conhecida, Amencleane, seja bem-vinda. Uma deusa que era também uma deusa que tinha formato de rã. Ela também foi ali, né, usada, foi vista como alguém que atormentou seu próprio povo, amando de Deus. Então Deus mostrou sua soberania. Que mais que a gente lembra de deuses? A gente falou das moscas, do sangue, piolhos, peste nos animais, úlceras. Vamos agora para a próxima praga, a 7ª praga, que diz a praga chuva de pedras. Bem, essa praga chuva de pedras, algumas pessoas acreditam que eram de fato pedras, né, rochas, que caíam do céu como meteoros. Até no desenho animado de Moisés, né, tem lá, quando essa praga acontece, uma chuva de meteoros com fogo caindo sobre a terra do Egito. Algumas outras interpretações vão dizer que não eram pedras, né, era granizo. Então, o texto vai nos dizer, né, no capítulo 9, versículo 23, e Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras, tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Então, essa expressão, desde que veio a ser uma nação, talvez desse a entender que já havia acontecido algo semelhante na terra do Egito antes, né? Então, provavelmente, pode ser que tenha sido chuva de granizo. E aquilo que era visto como fogo eram os trovões, os relâmpagos, né, que caíam ali. Não se sabe ao certo, mas nós podemos entender que foi um grande milagre, porque causou grande destruição na terra do Egito, né? Só que no versículo 26 vai dizer: somente na terra de Gozen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Mais uma vez, Deus preserva tudo dos israelitas, né? A plantação, o gado, livrando aí das pragas. Então, essa praga, né, causou grande destruição, porque ele diz o seguinte, aqui no versículo 32, o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Ou seja, mas o resto tinha sido destruído pela chuva de pedras. Então veja, a terra já estava arrasada, as pessoas, os animais já estavam arrasados, e Deus agora destrói a economia do Egito, né, que é a plantação. O meio de cultura deles já está arrasado. E aí sobra poucas coisas, né, que ele diz aí, que é o quê? O trigo e o centeio, que não haviam nascido ainda. Tinham sido plantados, mas não tinham nascido. Por isso que o granizo ou pedras não destruíram. Aí vem então a praga, 8ª praga, né, que é os gafanhotos. Então, versículo 7, capítulo 10, versículo 7 vai dizer o seguinte: os oficiais de Faraó disseram: até quando, né? Até quando nos será por cilada este homem? Deixa aí os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então, os oficiais do Egito já estavam pedindo para Faraó: deixa esse povo ir embora daqui. Você não está vendo que a terra já está toda destruída, que não tem mais jeito, né? Deixa esse povo ir embora. Mas Faraó, mais uma vez, tenta convencer o povo a ficar, né? Desculpa, ele tenta mais uma vez negociar com Moisés, né? E aí ele diz assim: quem é que vocês querem ir? Aí Moisés responde: temos que ir nossos jovens e os nossos velhos, e os filhos e as filhas, e com os rebanhos e com todo o gado. Temos que ir porque temos que celebrar a festa do Senhor. Falou Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir.
e as crianças. Veja, pois, que tende conosco mais intenções, não há de ser assim, e de somente vocês, os homens, e sirvam a Deus, porque isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham gafanhotos sobre a terra. Versículo 13. Estendeu Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite, quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram gafanhotos por toda a terra do Egito, pousaram sobre todo o território, eram muito numerosos. Antes desses nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixaram a chuva de pedras, e não restou nada verde nas árvores, nem a erva do campo, nem a terra do Egito. Então, destruiu aí todas as coisas, os gafanhotos, o que tinha sobrado, né? A nona praga são as trevas, né? Os egípcios adoravam o deus Sol. Então essa praga foi terrível para eles. Eles tinham a crença de que todos os dias, durante a noite, o deus Sol travava uma batalha contra o deus das trevas. E quando o sol amanhecia, era a prova de que o deus Sol tinha vencido mais uma vez. E todos os dias essa guerra acontecia. Essa praga veio então para mostrar a soberania de Deus sobre o deus Sol que eles adoravam, trazendo as trevas para o Egito. Capítulo 10, versículo 22. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou ao seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Esse é impressionante também, né? Só tinha luz na terra de Gozen. O resto da terra do Egito estava em trevas durante 3 dias. E aí Deus anuncia no capítulo 11 a 10ª praga. Porém, Faraó não aceita, né? E no capítulo 12, então, Moisés, a ordem de Deus é instituída, então, a Páscoa. E vamos falar um pouco sobre isso. Antes de falar da Páscoa, eu vou, então, falar sobre a última praga, para que a gente termine o nosso estudo de hoje, falando sobre a instituição da Páscoa, porque eu vou fazer paralelos com o Novo Testamento. Então, vamos lá. A 10ª praga, ela começa, então, a ser trazida para os egípcios, em Êxodo capítulo 12, versículo 29. Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia. Enxovia é o cárcere, né? Em algumas versões vai trazer o cárcere. E todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, e eles, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, pois, não havia casa. Então, naquela noite, Faraó chamou Moisés e disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vocês, os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como vocês disseram. Levai também com vocês as ovelhas e o gado, como tem dito. Ide embora, e abençoai-me também a mim. Os egípcios apressavam o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras, atadas e em trouxas com vestidos sobre os ombros, fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, que nós vamos ver daqui a pouco, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que o povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que esses lhe davam a pedir, e davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Então saíram ali da terra do Egito, todos os israelitas. O texto vai dizer no versículo 37, capítulo 12, versículo 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote. Ramsés era a cidade onde era a capital ali do Egito, e foram para Sucote. E o texto vai dizer que eram cerca de 600 mil a pé, somente homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles uma mistura de gente, ovelhas, gado e muitos animais, e fizeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não tinha levedado, porque foram lançados de fora do Egito, não puderam deter-se, não haviam preparado para si provisões. Vejam, 600 mil homens a pé, sem contar mulheres e crianças. Alguns estudiosos dizem que a população que saiu do Egito aproxima-se aí de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas saindo do Egito, libertas por Deus.
Gente, é muita gente, né, que Moisés estava conduzindo ali. Então, imagine, né, quantas coisas que Moisés tinha que administrar ali, numa multidão enorme como essa. E nós vamos ver futuramente, na próxima aula, alguns problemas que essas coisas geraram, né? Mas vamos continuar aqui para a gente fechar essa situação, né, da libertação, e depois vamos falar sobre a Páscoa. No versículo 40 vai dizer: ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Então, 430 anos foi o tempo que durou o cativeiro. Lembrando que Deus tinha falado para Abraão que o povo seria escravo, né, por 400 anos em terra estranha. Então, aí se cumpre a promessa de Deus, mas que depois eles seriam libertos e voltariam para a terra de Canaã. Se cumpre então aí como Deus tinha dito a Moisés. Lembrando que Deus falou 400 anos, Deus não estava sendo ali, né, literal, contando dias, ele estava falando ali de um tempo que o povo passaria ali, de 430 anos, então está aí dentro do que Deus tinha falado. Em seguida, né, eles vão começar a praticar o ritual que Deus tinha mandado, que é o ritual da Páscoa. Eles já tinham começado lá dentro do Egito, né, mas continua então com os pães asmos. No versículo 42, essa noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Essa é a noite em que deveis todos os filhos de Israel comemorar as suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança de Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de os terem circuncidado, comerá dela. No versículo 46 vai dizer: o cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, neles quebrareis nenhum osso. Guarda esse versículo que eu vou falar dele já já. Vamos voltar então para a instituição da Páscoa. Êxodo capítulo 12. Então nós vimos aí que Deus libertou o povo do Egito, 600 homens andando a pé, aproximadamente 2 milhões de pessoas, de acordo com os historiadores, contando mulheres e crianças. O povo serviu ali, ficou no Egito durante 430 anos. Então, o que foi que aconteceu ali na noite em que Deus matou os primogênitos? Vamos ver o que Deus disse que ia fazer. No capítulo 11, Deus anuncia, né? Fala, capítulo 11, versículo 4, Deus anuncia a praga. Assim diz o Senhor: cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó. Mó é um moinho. E todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito. Deus anuncia a praga. Mas aí o que Deus diz para o povo de Israel? No capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Que mês era esse? Né? Era o mês de Abib, que seria para eles o primeiro mês do ano. O mês que hoje nós conhecemos aqui como mês de abril. Então, para o povo judeu tem 2 calendários hoje, né? O calendário religioso e o calendário civil. No calendário religioso, o primeiro mês é o mês de Abib, ou Nissan, que é o mês que estamos agora, onde os judeus celebram a Páscoa e nós também celebramos a Páscoa, né? Então, esse mês, Deus instituiu aqui que o mês de Abib seria o primeiro mês do ano para os judeus, porque para os hebreus, né? Naquela época não eram judeus ainda, não chamávamos de judeus, mas sim de hebreus. Aquele dia foi instituído então, que o mês de Abib seria o primeiro mês do ano. O que ele diz mais? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, ou seja, no 10º dia do mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme cada um puder comer. Então vocês vão calcular. Versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Deus está instituindo ali elementos muito importantes que vão esclarecer algumas, que nós vamos esclarecer daqui a pouquinho. Ele diz que pode ser um cordeiro ou um cabrito, e vocês vão guardá-lo até o 14º dia do mês. Então, no 10º dia vocês pegam o cordeiro, e no 14º vocês vão guardar ele até esse dia. No 14º dia, no versículo 6, haverá ajuntamento da congregação, e vocês matarão no final da tarde, no crepúsculo da tarde, vocês vão matar os cordeiros. Tomarão do sangue e colocarão
em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que vocês o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, e o comerão. Então, não comereis nada cru do animal, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça e as pernas e a fressura, ou seja, o miúdo, nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimarão. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comerão apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei a terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverem. Quando eu ver o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O sangue é o sinal. Nós vamos falar sobre isso também. Depois disso, quando vocês saírem, vocês vão comer pães asmos por 7 dias. Pães asmos é pão sem fermento. Lá no versículo 18, desde o dia 14 do primeiro dia, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mês. Então, todo o mês de abril, de Abib, teria essa celebração. Versículo 22. Tomai um molho de sopo, molhai no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã. Então, os israelitas deveriam ter que ficar dentro das suas casas, fique em casa, para que a praga não os atingisse. Então, não era só acreditar no que Deus estava falando, tinha que tomar as providências que Deus tinha mandado. Ele ia passar na terra do Egito matando os primogênitos. Então, se os israelitas marcassem a sua porta com sangue, ficaria dentro da sua casa, e aquele sangue seria por sinal de Deus não mataria o primogênito daquela família. E no 27, respondereis, esse é o sacrifício. No versículo 24, guardai, pois, isto por estatuto para vocês e para os vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dá, como tem dito, observai esse rito. Então, quando vocês estiverem lá em Canaã, continuem celebrando isso. Quando seus filhos perguntarem que rito é este, respondam, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. Versículo 29. E aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na Anchovi. Então Deus aí cumpre a sua promessa de que livraria o povo e destruiria os primogênitos. Vamos ver alguma. Então vocês viram a instituição da Páscoa. Essa foi a primeira Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem. Então é quando Deus liberta um povo do cativeiro, da escravidão, e traz ele para a libertação, para a terra prometida. Gente, tudo isso que aconteceu, sim, foi providência de Deus para cumprir a sua promessa, mas também foram sinais para anunciar a vinda do Messias. E nós vamos ver alguns versículos agora. Oi, Joelma, tudo bom? Seja bem-vinda também ao nosso estudo de hoje. Vamos ver então alguns paralelos, Nós vimos aí que o cordeiro, o cabrito que seria morto, teria que ser macho, com 1 ano e sem defeito. Vamos abrir o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Vamos ver o que o texto diz. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. 1 Pedro 1, 18 e 19. Diz o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, Jesus Cristo, lá em Pedro, está dizendo que ele foi esse cordeiro,
sem defeito e sem mácula. Isso representa o quê? Um Jesus Cristo sem pecado. Por isso que Deus, quando instituiu lá no Antigo Testamento, que o cordeiro deveria ser sem mancha e sem defeito, né? Ele deveria ser perfeito, porque ele representaria Jesus Cristo, o Filho de Deus. Muito bem. O que mais que a gente pode ver aqui, né, sobre Jesus Cristo? Ele fala que o sangue do cordeiro, né, seria como marca. Ele diz o seguinte, Apocalipse 12:11. Vamos ver o que é que diz em Apocalipse 12:11. Abram a Bíblia de vocês em Apocalipse 12:11. Nesse texto, né, João está tendo a visão e fala sobre a vitória do povo de Deus. O versículo 11 vai dizer assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro. Vamos ler do 10. Então ouvi agora a grande voz do céu clamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. O mesmo que os causa de dia, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Irmão, se vocês estiverem ouvindo algum barulho, então vocês digam, tá? Que aqui está tendo alguns barulhos, então se vocês não estiverem me ouvindo bem, vocês falam. Então, e aí em Apocalipse a gente vê que o sangue do cordeiro, né, ele é como marca ali, eles foram libertos, o povo de Deus foi liberto por causa do sangue do cordeiro. A mesma coisa que nós vimos na Páscoa, né? Quando o sangue do cordeiro pascual, a marca daquele sangue nas portas, libertou os israelitas da morte. E assim conosco é hoje. Nós somos libertos da condenação eterna por causa do sangue de Cristo. No dia em que Deus vier executar juízo, quando Deus descer para executar juízo na terra, aqueles que estiverem marcados com o sangue do cordeiro, esses serão libertos da morte eterna. Aqueles, porém, que não estiverem à marca do sangue do cordeiro, serão lançados no inferno, no lago de fogo, e sofrerão para sempre, que é a segunda morte, como diz em Apocalipse. Que mais nós podemos ver como paralelo, né? Bem, esses paralelos são mais fortes, existem paralelos que a gente pode trazer alguma ponte, mas não está tão evidente. Por exemplo, o cordeiro tinha que ser morto no final da tarde. Jesus Cristo morreu, né, à tarde também. Então, à tarde, quando Jesus, aproximadamente às 3 horas da tarde, foi quando Jesus morreu. Aqui o cordeiro tinha que ser morto no final da tarde também. Até lá o texto fala que Jesus, quando morreu, houve densas trevas, né, sobre a terra. E aqui traz que ao final da tarde, então quando o sol estava se pondo, era esse momento em que o cordeiro deveria ser morto. Então a gente pode sim traçar algum paralelo com isso, mas não de uma forma muito forçada, porque não é tão literal assim. Vamos ver um terceiro paralelo que é importante. E esse é importante, mais importante, porque, não que é mais importante, mas que ele é mais explícito, porque ele foi citado na morte de Jesus Cristo. Vamos ver aí, então, nós vimos, né, que em Êxodo, capítulo 12, versículo 46, que diz assim: o cordeiro vai ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, e nem lhe quebrareis osso nenhum. Então esse texto aqui, de Êxodo 12, 46, ele foi citado na crucificação de Jesus Cristo. Vamos abrir nossa Bíblia em João, capítulo 19, versículo 36. João 19, João 19, 36. E ele diz o seguinte, né? Vamos ler do 34. Mas um dos soldados, lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu e testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam.
E isto aconteceu para se cumprir. Cadê? Vamos ler do 31, que é onde fala direitinho. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que quebrassem as pernas para que fossem tirados. Então, quando alguém era morto na cruz, naquela época, ele morria por quê? Por asfixia, provavelmente. Porque quando eles faziam o esforço, né, de respirar enquanto estava vivo, porque ele ficava pendurado pelas mãos e pelos pés, ele fazia força nos pés para respirar, enquanto doía os seus pés, ele cansava, e assim ele ficava pendurado e ele se asfixiava. Para que essa morte fosse mais rápida, para que ele não tivesse esse apoio nos pés, eram quebradas as suas pernas e o morto, né, o condenado, caía e ali ele morria asfixiado. O que acontecia aqui? Ele, como os ladrões, né, ele já estava se aproximando o horário do pôr do sol e era e era tarde de sexta-feira, então os judeus não podem fazer nenhum tipo de trabalho no sábado. Eles não iam poder tirar os corpos da cruz e tudo mais. Como era dia de Páscoa, né, celebração de Páscoa, seria um sacrilégio, né, que os corpos ficassem ali pendurados. Então, eles queriam acelerar o processo para que antes que o sol se pôsse, eles tirassem os corpos da cruz. Aí o que aconteceu? Os soldados foram, versículo 32, e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinha sido crucificados. Chegando, porém, a Jesus, já viram que estava morto e não lhe quebraram as pernas. Aí no versículo 36 vai dizer, e isso aconteceu para se cumprir a escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. Então esse versículo, né, deixa bem explícito que aqueles ossos que não deveriam ser quebrados do cordeiro no Êxodo representavam a profecia de que quando Jesus fosse crucificado, nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Isso está por sinal para nós, para que creiamos, para aqueles que viveram na época, para que creiam também nas promessas de Deus e que Jesus era o Messias, e para nós hoje também, para testificar de que aquele Jesus, sim, é o Cordeiro da Páscoa, da primeira Páscoa, apontava para Jesus, e hoje a verdadeira Páscoa é Jesus Cristo. E por isso nós celebramos a ressurreição de Cristo, porque Ele é o Cordeiro perfeito, Ele que se sacrificou por nós. É sobre Ele que todo o Antigo Testamento fala. Ele é a promessa do cumprimento de Deus para a libertação do seu povo da escravidão do pecado. Naquela época, a escravidão do Egito. E hoje, e todos os tempos, na verdade, aquela escravidão do Egito simbolizava a opressão do pecado em nossas vidas. Então, hoje, nós somos libertos da escravidão do pecado, graças ao Cordeiro perfeito de Deus, como diz lá em Hebreus, que se sacrificou uma única vez, com um sacrifício perfeito, para redimir para sempre todos aqueles que creem nele. Então, Jesus Cristo morreu uma só vez, com um sacrifício perfeito, redimindo com ele todos aqueles que creem nele. Então, se você que hoje está vendo esse áudio, ou que você está vendo aí a gravação, esse vídeo, você pode crer que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Como disse João, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o motivo da celebração da Páscoa. A Páscoa deve ser celebrada para lembrar que nós temos um Salvador que se ofereceu em sacrifício para nos libertar da escravidão do pecado e nos livrar da execução da justiça de Deus, da ira de Deus sobre todo aquele que se mantém rebelde contra o Filho. Essa justiça será executada. Naquela época, a morte dos primogênitos e hoje, a morte de todos aqueles que não aceitarem Jesus Cristo como seu Salvador, que serão lançados no inferno e arderão em ira para sempre. Mas a salvação está em Jesus Cristo, porque a salvação pertence ao Senhor. Que Deus abençoe você. Espero que essa aula possa ter contribuído para você entender que a história de Êxodo não é uma história isolada. Ela tinha todo um propósito de Deus dentro da promessa dele e está totalmente ligada com o Novo Testamento e com a promessa do nosso Messias Jesus Cristo. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, te louvamos e adoramos hoje, porque hoje celebramos e relembramos o teu sacrifício e a tua morte e ressurreição. E hoje o Senhor Jesus está vivo e reina eternamente nos céus. Alegre-se hoje, e não só hoje, porque se você é salvo em Cristo, alegre-se todos os dias e que celebre a Páscoa todos os dias, lembrando de Jesus Cristo Salvador. Deus abençoe vocês, especialmente os alunos da Sala 4,
de novos crentes, que vocês possam assimilar o conteúdo. Eu não mandei a avaliação da semana passada, vou tentar resumir essas 2 aulas numa avaliação só, tá certo? Mas que a gente possa sempre estar participando das aulas, interagindo, mandando as dúvidas. Se ficou alguma dúvida, você manda para mim para eu poder responder, tá certo? Que eu respondo aqui no story ou falo diretamente com você. E que Deus abençoe vocês. Vamos encerrar com uma oração. Deus, te agradecemos mais uma vez pelo teu sacrifício na cruz, por tudo que o Senhor fez por nós. Tu és maravilhoso e sabemos que a Bíblia fala que tu és o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Então a tua promessa de nos salvar e nos redimir já estava escrita e nós te louvamos porque foi o Senhor cumpriu da maneira como tu determinaste. Obrigado porque nós vemos através do Antigo Testamento que essa história veio sendo escrita e essa promessa veio sendo apontada até os dias de Cristo, onde na plenitude dos tempos foi entregue como sacrifício vivo para nos salvar. Obrigado, Senhor, por tão maravilhoso momento que nos salvou eternamente de uma condenação terrível. Abençoe todos aqueles que estão ouvindo esse vídeo e assistindo, que eles possam se alegrar cada vez mais na salvação em Cristo, certos de que a libertação já foi conquistada através da nossa passagem do reino das trevas para o reino da tua maravilhosa luz. Obrigado, Senhor. Continua nos guiando e nos dando sabedoria para te adorar em tempos como esse. Amém. Deus abençoe vocês. Domingo que vem continuaremos a nossa aula falando agora sobre a peregrinação do povo no Egito até a terra de Canaã. É uma história incrível e eu espero que você também esteja conosco aqui domingo que vem para participar. Deus abençoe. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele é bom o tempo todo, nosso Deus é bom, sempre bom, sempre bom. Primeira Igreja Batista em Abreu e Lima.